Olá, meu amigo, mais uma vez estou voltando aqui para nós termos nosso terceiro encontro, e esse terceiro encontro ele será muito importante. Você lembra do nosso primeiro encontro? Nós discutimos o quê? Nós discutimos inquérito policial, discutimos ação penal. No segundo encontro nós discutimos jurisdição, competência e discutimos prisões. E no terceiro encontro nós vamos discutir o que nós chamamos de recursos, da qual nós iremos tratar de teoria geral dos recursos e dos recursos em espécie. Então nós vamos começar dizendo assim: se você tem um problema e esse problema vai ao Poder Judiciário e o juiz decide e lhe condena criminalmente, não se desespere. Calma, respira fundo, porque a decisão do juiz, ela não é, enfim, ela não termina por si só, salvo se você não recorrer. Porque é por isso que existe no Poder Judiciário o que a gente chamamos de grau de jurisdição. A decisão de um juiz pode ser modificada por um tribunal de justiça, ou pode ser modificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pode sofrer uma modificação pelo Supremo Tribunal Federal. Então existe uma escadinha que você vai caminhando. Decisão do juiz, decisão do tribunal, decisão do STJ, decisão do STF. E aí você vai seguir essa escada conforme a sua resignação, conforme o sentimento de aceitação ou de não aceitação da decisão. Mas uma coisa você não pode esquecer: a decisão judicial, ela é uma decisão que deva ser cumprida, mas permite o questionamento. A própria lei permite que você possa recorrer. E o recurso tem um efeito para todos os recursos, que a gente chama de efeito devolutivo. Todo recurso tem um efeito devolutivo porque o juiz me deu uma decisão e eu, com essa decisão, devolvi para o Poder Judiciário em outra instância. Mais uma observação que a gente vai começar, vê aí na tua tela, uma observação importante na tua tela, que é exatamente tratando sobre o artigo 577 do Código Processual Penal, que ele diz: o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse. Ora, existe o que nós chamamos de pressuposto de admissibilidade do recurso. Nesses pressupostos de admissibilidade, qualquer pessoa que venha recorrer, é preciso que ela tenha interesse na ação. E para ela ter interesse na ação, é preciso que ela seja parte ou esteja diretamente envolvida nesse processo. Sob pena de que, se ela não tiver esse interesse, pode a outra parte questionar e o tribunal, analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, ou o próprio juiz, nem reconhecer. Dentro do processo penal, olha na tua tela aí, nós temos alguns recursos, dentre eles, recurso em sentido estrito, recurso de apelação, o próprio agravo, a carta testemunhal, os embargos infringentes, embargos de declaração, recurso correição parcial, o recurso extraordinário e o recurso especial. Então deixa eu contar um segredo que vai ficar só entre eu e você. Toda decisão de um juiz, que a gente chama de juiz singular, ou juiz de piso, ou juiz de primeiro grau, você vai combater com 3 recursos. Ou será um rese, ou será uma apelação, ou será um embargo de declaração. Será os embargos quando da decisão do juiz você não conseguir entender. O juiz prolatou a decisão, mas você não conseguiu entender. A decisão foi um pouco confusa, contraditória, ambígua. Aí você entra com os embargos. E ao interpor os embargos, olha o verbo que eu usei. Quando nós tratarmos de recursos, eu chamo de interposição. Quando eu trato de ação penal, eu chamo de apresentação. Porque interpor é pedir a um outro que julgue aquela decisão que já fora proferida. Então, quando eu interponho a decisão de um juiz, ou será os embargos, porque eu não entendi, ou será um recurso extraordinário, um recurso em sentido estrito, fundamentado no artigo 581, mas eu não sei quando é que vai caber o rese,
que é o recurso em sentido estrito. É só ler o artigo 581. Ele vai nos dizer todas as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Ou então ela vai ser uma apelação. Então vamos lá, da decisão de um juiz de primeiro grau. Ou você vai ter um embargo de declaração, ou vai ser um recurso especial, um recurso em sentido estrito, desculpa, ou você vai ter um recurso, o recurso especificamente de apelação. Daí, esse recurso, o que você quer com ele? Os embargos? Não, você está interpondo ao juiz, pedindo a ele que lhe explique. O rese, recurso em sentido estrito, é porque alguma decisão fora feita e que você quer que ela seja modificada. A apelação, você vai interpor a apelação, conforme o artigo 593, quando acontecer duas coisas. Decisão que condena ou decisão que absolve. Mas eu vou contar um segredo que é muito comum. A pergunta que sempre faz assim: professor, imaginemos que um juiz prolatou uma decisão condenatória. Alguém cometeu um crime de furto e o juiz prolatou essa decisão e condenou ele. Você vai recorrer com um recurso de apelação. Das decisões que condena e absolve, qual é o recurso? Apelação. Mas o juiz não recebeu a minha apelação. E agora? O que eu vou fazer? Quem irá me salvar? Muito bem, é o RIME. Quem é esse RIME? Recurso em sentido estrito. Eu costumo chamar que o rese é um amigo que eu tenho, que lá no processo civil chamam ele de fortão, é aquele cara malhado. Então, quando eu entro com a minha apelação, que o juiz não recebe, eu chamo o rese, vem cá, entra aqui. E aí o rese vai lá, abre a porta e destranca aquilo que estava impedindo o meu recurso subir. Então, se eu interponho um recurso de apelação e o juiz não recebe, eu entro com o rese. Qual é o objetivo do rese? Destrancar a apelação. Mas o juiz ainda assim não recebeu o meu rese. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí você interpõe o que a gente chama de carta testemunhal. A carta testemunhal é um recurso com um prazo muito curto, de 48 horas da decisão. Você interpõe a carta lá no tribunal e pede para que o escrivão, chefe da secretaria, lhe dê um documento de que o juiz não recebeu o seu recurso. Você junta tudo isso e encaminha para o tribunal. Então, muito cuidado quando o assunto for não recebimento de recursos. Se você interpôs a apelação e ela não for recebida, você passa a interpor o recurso em sentido estrito. Se não for recebido, você interpõe exatamente o que nós chamamos de carta testemunhal. E aí, da decisão aqui do juiz, acima dele, você tem uma decisão do tribunal. Essa decisão do tribunal, o que você vai fazer? Se você for interpor para o STJ, esse recurso tem nome. E o nome dele é o recurso especial. Se você for interpor para o STF, você vai falar do recurso extraordinário. Então, observe aqui 3 coisas. A primeira coisa que eu quero que você observe é que da decisão de um juiz, cabe 3 recursos. Embargos de declaração, recurso em sentido estrito ou apelação. Da decisão de um tribunal, vai caber o recurso especial para o STJ e vai caber o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí, consequentemente, o que você tem nesses recursos? Qual é a finalidade dos recursos? Os recursos têm uma finalidade importante. Quais são elas? O recurso tem a finalidade especificamente de reformar a decisão ou, além da reforma, de trazer uma modificação para ela. Essa é a finalidade dos recursos. Uma vez transitada em julgada, você passa a ter agora a terceira situação jurídica. A primeira é a fase pré-processual, que é na fase do inquérito. A segunda é a fase processual. E a terceira é a fase de execução. Nessa fase de execução, é a fase em que você é julgado. Agora, foi julgado na segunda fase e agora você vai dar cumprimento à sua decisão condenatória. Se você foi condenado, você vai para a fase de execução. E deixa eu contar um segredo aqui que fique só entre a gente. Na fase de execução, tudo que você pedir ao juiz das execuções penais
e ele não atender você, só cabe um recurso, agravo em execução, conforme o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Muito bem? Olha que coisa bacana. A gente discutiu o recurso com vocês. E para encerrar o nosso encontro, eu quero que você leve no seu coração um erro que é muito comum e que você não vai mais cometer esse erro. Alguns dizem assim: eu vou apresentar, interpor o recurso de habeas corpus. Então, pelo bem que você quer a sua mãe, pelo bem que você quer o seu pai, não existe recurso de habeas corpus. Porque habeas corpus não é recurso. Habeas corpus, o que ele é? Habeas corpus é uma ação de impugnação, mas é uma ação e não recurso. Dentre essas ações de impugnação, no processo penal você vai ter 3. Aqui na telinha eu botei 2. Botei a revisão criminal e botei o habeas corpus. Mas elas não são recursos. Elas são ações autônomas de impugnação. Quando é que eu vou apresentar, portanto, o meu habeas corpus? Quando alguém estiver preso, nas condições que o Código Penal assim colocar, elencar nessas hipóteses. Agora, como é que eu não vou confundir nunca um habeas corpus com a revisão criminal? Amado, o habeas corpus, alguém está preso e ainda não tem sentença transitada e julgada. A revisão criminal não. A revisão criminal, você só pode apresentá-la se já tiver uma sentença transitada e julgada. E lá na revisão criminal tem um detalhe. Para você apresentar a revisão criminal, você tem que apresentar fatos novos. Você tem que apresentar provas novas para que você possa pleitear a revisão criminal. Ok? Então olha como ficou bacana. As ações autônomas de impugnação no processo penal são 3. Você tem mandado de segurança, você tem o habeas corpus e você tem a revisão criminal. Lembrando que o habeas corpus, ele não precisa ter, olha lá, o habeas corpus, ele não precisa ter o patrono, a presença do patrono, de um causídio. Ele não precisa ser apresentado por advogado. O habeas corpus pode ser apresentado por qualquer pessoa, desde que esteja sendo violada o direito de ir e vir de qualquer que seja a pessoa. No processo penal, você tem que ter um cuidado. Nem todo mundo que comete um crime, ele vai ser exatamente preso. Sabe por quê? Porque tem um assunto no processo penal que chama-se provas. As provas, elas são tão importantes porque o Código de Processo Penal, ele diz assim: na ausência de provas ou na dúvida sobre as provas, absolva o acusado. Então, na ausência de provas, ou se houver ausência de provas ou dúvida sobre as provas, o próprio Código de Processo Penal e a orientação jurídica é: se existir dúvidas, absolva o acusado e não condene. Você lembra quando eu falei de prisão, que eu disse que a prisão era a exceção? A regra é a liberdade. O artigo 386 do Código de Processo Penal, ele vai elencar. Você quer anotar? Então anota aí. Artigo 386 do Código de Processo Penal, do CPP. Lá ele vai me dizer as hipóteses que o juiz deve absolver alguém. Se o juiz absolver alguém, e uma delas é: aquele que acusa tem o ônus de provar. No processo penal, aquele que acusar é ele o responsável de mostrar as provas. Não sou eu que tenho que construir provas quando alguém está me acusando. Salvo se eu já tiver uma prova de acusação e eu quiser constituir uma contraprova. Nesta contraprova, aí não. Na minha contraprova, eu vou fazê-lo com o objetivo de defender. E quando a gente fala de provas, a gente tem as provas em espécie. Você pode ter as declarações da vítima, extremamente importante, porque a vítima, se ela estiver viva, ela vai dar uma linha de investigação muito importante para a autoridade policial e ministerial. Mas você tem uma prova que pode ser produzida pela testemunha. As testemunhas, elas são importantes e o número delas conforme o procedimento. E você tem ainda a prova produzida por peritos, a prova de perícias.
Essa prova de perícias, ela é extremamente importante. Por que ela é uma prova importante? Porque ela vai produzir os laudos periciais. E esses laudos, só uma observação, não são mais importantes do que as testemunhas. Porque o Código de Processo Penal diz assim: o juiz vai decidir pela livre apreciação das provas. Se ele vai decidir pela livre apreciação das provas, então não existe hierarquia entre as provas. Não existe hierarquia entre a declaração do ofendido, prova testemunhal, a prova pericial, as acareações, reconhecimento de pessoas e coisas ou o interrogatório do acusado. Diante disso, o que nós temos? Você tem uma situação em que o juiz ele pode escolher uma dessas provas e pode decidir. Mas não esqueça que na hora em que o juiz for decidir, ele vai decidir, mas ele vai respeitar os princípios da fundamentação da decisão, conforme consta lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. O artigo 93, inciso 9, ele diz assim: todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Olha que legal. Olha a quantidade de informação que você botou no seu caderno. Então, o que você vai ter cuidado a partir de agora? Todas as vezes que alguém cometer uma conduta infracionária, todas as vezes que alguém cometer um crime, o que você vai imaginar? Você vai noticiar. E aí o delegado vai fazer o quê? BO, TCO ou inquérito. E se ele fizer um TCO, ele vai encaminhar para quem? Para o juizado. Ele encaminha para o juizado. Se ele fizer o inquérito, aí não. Ele vai encaminhar o inquérito concluído para o juiz, que vai para o MP. O MP, por sua vez, simplesmente oferece a ação e se o juiz receber, nasce o processo. E o processo, portanto, vai dizer se ele vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido. Não esqueçam de uma informação: aquele que acusa compete ao ônus de provar. E se ele não conseguir provar, e se ele falsear a verdade, ele pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. E a vítima, que na verdade ele era a vítima, mas como ele mentiu, aquele que era o acusado pode se tornar vítima e pode mover uma ação de danos materiais e morais. O processo penal ele é muito simples, ele é muito prazeroso. Você já tem aí, já está conosco aí os nossos fóruns. Quero ver vocês participando dos fóruns com as observações que nós já pontuamos lá no fórum. E aquelas observações você pode questionar, inclusive depois de assistir os nossos encontros, você pode também estar participando, mandando um e-mail. Nossa linha de comunicação estará aberta a todos vocês. Um grande abraço e uma satisfação de fazer parte dessa equipe.